Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Com a criação da Federação Paulista em 1941 e o início da profissionalização, o futebol explodia no interior de São Paulo. Os principais clubes do interior na época começaram a exigir uma vaga na elite do futebol paulista. A campanha da Lei do Acesso ganhou apoio da imprensa e em 1948 a Federação Paulista finalmente homologa o acesso para os clubes do interior. O 15 de Piracicaba, que era o atual campeão do interior, vence novamente o título e conquista o primeiro acesso da história do futebol paulista. Vamos contar tudo dessa saudosa história para você, mas antes peço que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Então vamos ao que interessa. Em 1941, o decreto número 3.199 do então presidente da República, senhor Getúlio Vargas, estabelecia as bases para a organização do esporte no Brasil. 8 dias após a publicação do decreto, a Liga de Futebol do Estado de São Paulo passa a se chamar Federação Paulista de Futebol, que passou a administrar sozinho o futebol no estado de São Paulo. Não houve mudanças na primeira divisão, que foi disputada pelos 11 clubes fundadores da Federação Paulista de Futebol. O Comercial da Capital, o Corinthians, o Espanha de Santos, atual Jabaquara, o Juventus, o Palestra Itália, atual Palmeiras, a Portuguesa Santista, o Santos, o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo Railway, atual Nacional, e o Ipiranga. As outras divisões criadas foram a divisão intermediária, que era formada por clubes da capital que optaram pelo profissionalismo, e a divisão do interior, formada pelos clubes do interior do estado que optaram pela profissionalização. Porém, na prática, essas divisões não valiam nada, porque eram competições separadas, não havia acesso ou rebaixamento. Em 1945, o Batatais Futebol Clube foi o campeão do interior e queria jogar a primeira divisão profissional. Juntando forças com a Ponte Preta, 15 de Piracicaba e outros clubes, começaram a pressionar a Federação Paulista de Futebol para a criação da Lei do Acesso. A Lei do Acesso ganhou o apoio da imprensa e em janeiro de 1948 foi promulgada a Lei do Acesso pela Federação Paulista de Futebol. Na prática, o Campeonato do Interior se tornava a segunda divisão do Campeonato Paulista de Profissionais. Em 1948, os 11 fundadores da Federação Paulista disputaram a primeira divisão. O regulamento era o seguinte: todos os clubes se enfrentavam em turno e retorno, e a melhor campanha seria o campeão. Porém, não houve rebaixamento, para que no próximo ano a primeira divisão tivesse 12 clubes. A segunda divisão foi formada por 42 clubes, divididos em 3 séries de 14 equipes cada, que jogaram no sistema de turno e retorno dentro da própria série. O campeão de cada série se classificava para o triangular final, e o campeão seria o primeiro clube a conquistar um acesso no futebol paulista. Na série vermelha estava o Amparo, o Comercial de Limeiro, o Ginásio Pinhalense, o Paulista de Araraquara, a Porto Felicense, o São Caetano Esporte Clube, a Socorrense, o Votorantim, os clubes de Rio Claro, Velo Clube, Rio Claro Futebol Clube, os clubes de Jundiaí, Paulista e São João, os clubes de São José do Rio Pardo, a Rio Pardense e o Rio Pardo Futebol Clube. Na série branca estavam o Bandeirante de Birigui, a Ferroviária de Botucatu, a Internacional de Bebedouro, a Linense, a São Manuelense, o São Paulo de Araçatuba, o Uchoa, o 15 de Jaú, os clubes de São José do Rio Preto, América e Rio Preto, os clubes de Presidente Prudente, Corinthians e Prudentina, e os clubes de Bauru, Noroeste e Bauru Atlético Clube. E para finalizar na Série Preta estavam o Barretos Futebol Clube, o Batatais, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Rio Branco Futebol Clube de Americana, a Internacional de Limeira, o São Bento de Marília, o Taubaté, os clubes de Piracicaba, o 15 de Piracicaba e o Piracicabano, os clubes de Franca, Palmeiras e Francana, e os clubes de Campinas, Guarani, Ponte Preta e Mogiana. Na Série Branca, o Linense foi o campeão, conquistando 35 pontos em 26 jogos. Já na Série Vermelha, terminaram empatados em primeiro lugar o Rio Pardo e o São Caetano Esporte Clube, com 38 pontos. A Federação Paulista de Futebol marcou um jogo de desempate, e o Rio Pardo venceu a partida por 5-3, se classificando para o triangular final. E na Série Preta, o 15 de Piracicaba foi o campeão do grupo, se classificando para o triangular final. O 15, que iniciou sua campanha com uma derrota por 3-2 no dia 9 de maio em casa contra o São Bento de Marília, se recuperou e fez 38 pontos em 26 jogos, com 17 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Nos clássicos contra o Piracicabano, o 15 venceu as 2 partidas,
1-0 no dia 6 de junho e 2-1 no dia 3 de outubro. O triangular final teve sua primeira rodada no dia 19 de dezembro em Lins, com a vitória do Linense por 1-0 contra o 15 de Piracicaba. No dia 26 de dezembro, o 15 de Piracicaba recebeu o Rio Pardo e estava vencendo com tranquilidade por 3-0, com 2 gols de Sato e 1 gol de Rabeca. Porém, através de Isidoro, o Rio Pardo marcou aos 39 e aos 41 minutos do segundo tempo, colocando pressão nos minutos finais da partida. O time da casa conseguiu segurar a vitória e empatava com o Linense na liderança do triangular. No dia 2 de janeiro de 1949, em São José do Rio Pardo, o Rio Pardo goleou o Linense por 8-1. Assim, terminado o primeiro turno do triangular, todos os clubes estavam com 2 pontos. No início do retorno, no dia 9 de janeiro de 49, o 15 de Piracicaba venceu o Linense por 2-0, com 2 gols de De Maria, e assumia a liderança do triangular. Bastava ao 15 vencer o Rio Pardo, que ficaria com o título. No dia 16 de janeiro, em São José do Rio Pardo, o Rio Pardo venceu a partida por 3-2. O árbitro da partida, senhor Orlando Rosante, foi extremamente criticado pela diretoria do 15 de Piracicaba, por ter marcado 2 penalidades máximas para o Rio Pardo e não ter marcado 2 pênaltis claros para o 15 de Piracicaba. Na última rodada, a tabela era a seguinte: em primeiro lugar com 4 pontos estavam o Rio Pardo e o 15 de Piracicaba, e em terceiro lugar estava o Linense com 2 pontos. Bastava o Rio Pardo Futebol Clube empatar o jogo, que conquistaria o título e o primeiro acesso da história do futebol paulista. Porém, no dia 23 de janeiro, em Lins, o Linense venceu por 2-1, empatando o triangular final, todos com 4 pontos. Como não havia critério de desempate, a Federação Paulista de Futebol criou o Torneio dos Campeões, disputado na capital, para decidir o título e o acesso para 1949. No dia 31 de janeiro, foi realizado um sorteio na sede da Federação Paulista de Futebol, para decidir qual dos 3 clubes estaria classificado diretamente para a final. 3 pedras com os nomes dos clubes foram colocadas no sorteio, e a pedra que sobrasse, o clube estaria automaticamente classificado para a final. A primeira pedra que saiu foi a do Rio Pardo Futebol Clube. O cronista esportivo, senhor Hélio Curti, pegou a segunda pedra com o nome do 15 de Piracicaba. O Linense, que tecnicamente teve o pior desempenho no triangular final, com um saldo de gols negativos em 7, teve a sorte grande e automaticamente estava classificado para a final da segunda divisão de 1948. Já o Rio Pardo Futebol Clube e o 15 de novembro de Piracicaba jogariam a semifinal no dia 6 de fevereiro na Rua Javari, estádio do Juventus. O Rio Pardo saiu na frente logo aos 10 minutos, com um gol de Isidoro. Aos 23 minutos, Rabeca empatou o jogo para os piracicabanos. E aos 12 minutos do segundo tempo, De Maria marcou o gol que deu a vitória ao 15 de Piracicaba e a classificação para a final. No dia 13 de fevereiro de 1949, a grande final da segunda divisão aconteceu no estádio Parque Antártica. O 15 de Piracicaba não tomou conhecimento do Linense e venceu por 5-1, com 2 gols de Gatão, 2 gols de Maria e 1 gol de Rabeca. Moreno fez o gol de honra da equipe de Lins. Assim, o 15 de Piracicaba conquistava o título de campeão da segunda divisão de 1948 e o acesso para o Paulistão de 49. Para participar da primeira divisão, a Federação Paulista de Futebol exigia que os estádios tivessem capacidade para 10 mil pessoas. O prefeito de Piracicaba, senhor Luiz Dias Gonzaga, encabeçou uma campanha para a reforma do estádio do 15. Cerca de 200 trabalhadores revezavam dia e noite nas obras do estádio da Rua Regente Feijó. Terminadas as obras, o estádio teve sua capacidade ampliada para 15 mil lugares. Somente no dia 22 de março de 1949 foi homologado o acesso do 15 de Piracicaba pela Federação Paulista de Futebol. O Paulistão de 49 contou com 12 equipes, e o regulamento era o seguinte: todos os clubes se enfrentavam em turno e retorno, e a melhor campanha seria o campeão. Já a pior campanha seria o primeiro rebaixado da história do futebol paulista. O 15 de Piracicaba, que estreou no dia 5 de junho de 49, perdendo para o Ipiranga por 4-1, terminou a competição na 8ª colocação. O último colocado e rebaixado para a segunda divisão de 1950 foi o Comercial de São Paulo. O 15 de Piracicaba continuou jogando na primeira divisão ininterruptamente até 1965, quando foi rebaixado para a segunda divisão. E aí, você gostou dessa saudosa história? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações.
Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Ah, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!